Boa noite a todas e todos que vieram para essa nossa roda de conversa hoje. Quem está também acompanhando pelo nosso canal na internet. Aqui começa mais uma roda de conversa que tem tido lugar todas as segundas-feiras às 19 horas aqui no Centro Cultural Esperança Vermelha. Hoje, o tema de hoje faz parte dos debates do mês da consciência negra. E nós temos aqui duas convidadas para trazer para a gente o debate que está sendo travado hoje, especialmente no que se refere à luta do feminismo negro no Brasil e em Campinas. A gente tem como convidada aqui a Cibele Rodrigues, da Frente de Mulheres Negras, e Daniela Caetano, que é do CONEPA. Boa noite a todas, e todos. Eu sou a Daniela, participo do CONEPA, que é um coletivo negro com práticas pedagógicas em africanidades, e também da Frente de Mulheres Negras, que depois a Cibele explica melhor, como funciona, e nós temos, mas que visa o empoderamento, o protagonismo da mulher negra nas questões políticas, sociais e culturais. E aqui nós temos algumas companheiras também da Frente de Mulheres Negras. E, para começar o debate, eu fiz algumas anotações. Eu sou professora, então a gente vai anotando tudo e depois, chega na hora, a gente esquece mais ou menos o que tinha programado. Mas eu fiz algumas anotações, pensando mesmo em propor hoje uma conversa, num tom informal, e buscando revisitar alguns conceitos que, em certa medida, de tão utilizados, eles acabam sendo esvaziados de sentido. Então, eu começo a reflexão de hoje, pensando cidadania no Brasil, e me utilizando de um referencial teórico, que é o José Murilo de Carvalho, cujo livro que eu pesquisei é justamente Cidadania no Brasil. E aí eu fui pescando algumas coisas, alguns elementos, do que seria essa ideia de cidadania. No primeiro artigo da Constituição, que se refere ao Estado Democrático de Direito, a cidadania ela é um dos fundamentos expressos na Constituição de 1988. E, embora a gente conceba a cidadania como um organismo vivo, que requer um sujeito ativo, que é o cidadão, ainda existem alguns equívocos. Tanto é que o autor, o José Murilo de Carvalho, ele diz que, de tão utilizado o termo, ele acaba sendo esvaziado. E, em determinado momento, cidadania vira sinônimo para povo. E aí eu fiquei pensando, como professora de língua portuguesa que sou, fui buscar ali, recorrer às figuras de linguagem, se não seria uma metonímia, a utilização de um termo pelo outro. Então, toda vez que eu coloco a questão da cidadania, eu estou me referindo ao povo. E aí, mais uma vez, eu deixo de trabalhar com a complexidade que o conceito envolve. Então, pensando, cidadania. E aí eu tenho um cidadão, que é aquele sujeito, a qualidade do sujeito que possui a cidadania. A cidadania no Brasil, inclusive na Constituição, ela é expressa em 3 questões elementares. Eu tenho os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. E aí, agora pensando em todos vocês, mas por que eu vou falar de combate ao racismo, feminismo, e vou começar por cidadania? Mas eu vou chegar lá. Em relação aos direitos civis, o que eles são? Eles são aqueles direitos fundamentais à vida. Então, eu tenho a liberdade, a igualdade perante a lei, a propriedade, entre outros.
Em relação aos direitos políticos, eu posso dizer que a participação do cidadão no governo da sociedade, com demonstrações políticas, organização de partidos, o direito de votar e ser votado. E em relação aos direitos sociais, que garantem a participação na riqueza coletiva da sociedade e se referem à redução das desigualdades sociais produzidas pelo capitalismo, eu tenho direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde. Os direitos sociais eles se referem ao bem viver. Então, eu tenho esses 3 direitos que constituem a cidadania no país, que são assegurados pela Constituição e que exprimem como seria uma vida democrática. Tá. Nas palavras do Walter Silvério, de Silvério, em 2005, ele se refere ao texto constitucional como um texto fruto da luta dos movimentos sociais da época. Então, não foi um texto dado gratuitamente, ele foi conquistado. E, seguindo essa linha de raciocínio, no artigo 5º da Constituição também, eu tenho ali um item, o artigo 5º ele se refere aos direitos civis, que é a igualdade perante a lei, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança. É uma gama de direitos civis. Eu tenho no item lá 42 que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tá. O historiador e pesquisador Ronaldo Salles Júnior, ele aponta 2 situações que envolvem a leitura em relação à igualdade perante a lei. E a igualdade perante a lei também, é algo que a gente escuta muito, mas, na prática, a gente acaba visualizando que existem condições para uns e condições diferentes para outros. Dessas 2 situações, a primeira, ele aponta que o sistema jurídico brasileiro dispensa aos negros um tratamento que, das ruas às delegacias e aos tribunais de justiça, viola a presunção de inocência, invertendo o ônus da prova e obrigando-os a constantemente provar sua inocência. Ou seja, o negro, por si só, ele já é culpado. A presunção de inocência, que também está apresentada na Constituição, ela não vale quando se trata do cidadão ou da cidadã negro, negros. O homem negro, a mulher negra. E a segunda situação que ele apresenta é que, quando se trata da população negra em relação ao acesso à justiça, em geral, nos casos de racismo, esse caso é generalizado e banalizado. Ou seja, a justiça acaba sendo morosa, o processo penoso, caro, e as vítimas acabam abrindo mão do processo. E aí eu fiquei pensando, nossa, então eu tenho uma Constituição que diz que cidadãos têm direitos, é assim que o artigo 1º, ele se apresenta, e, ao mesmo tempo, na prática, quando eu vou me referir o direito à justiça, por exemplo, eu tenho tratamentos diferentes. Eu já começo a colocar um ponto de interrogação, por quê? Se eu tenho também o racismo como crime inafiançável, então, logo, eu presumo que, se o racismo ele foi posto como crime, e se ele está ali, ele é algo que é combatido. Mas vamos lá. Aí, para onde eu fui? Eu fui para uma entrevista da Nilma Lino Gomes, quando ela ainda era ministra, e uma das falas dela era que, quanto mais se nega a existência do racismo, mais ele se propaga. Também é o item aí que a gente tem que considerar.
e que ele é ambíguo, a característica dele é de ambiguidade, porque ele se afirma através de sua própria negação. E aí a gente recorre ao mito da democracia racial, de que no Brasil não existe racismo, que todos temos igualdade perante a lei, acesso aos bens, somos cidadãos de direitos e tudo mais. E aí, pensando em tudo isso, né, eu imaginei que, por exemplo, eu fosse vítima de um caso de racismo e quisesse registrar um boletim de ocorrência. Então, eu entrei no site do Conselho Nacional de Justiça para saber se existe, né, quais os procedimentos e se existem diferenças entre racismo e injúria racial. E, no próprio site, está assim, que injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Na hora, quando eu li, eu falei, mas isso não é racismo? Mas lá no site, né, no Conselho Nacional de Justiça, está lá como injúria racial. Já racismo é a Lei 7.716, de 1989, né, que incide sobre atingir uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. Já não gostei do termo raça sendo utilizado ali, porque da raça a biologia já deu conta. A biologia já provou, não existem raças diferentes de pessoas. Existem pessoas. O que a gente tem ali são etnias, são origens, são fenótipos, a gente não tem raças diferentes entre pessoas, entre seres humanos, né? E aí eu registraria, vamos supor, um boletim de ocorrência, como já aconteceu com vários amigos em vários casos diferentes, e esse boletim sairia como injúria racial, não como racismo. E onde que eu quero chegar com essa conversa, né? Por exemplo, um registro pedindo uma vaga de emprego, expondo uma vaga de emprego. É preciso que a pessoa tenha boa aparência, tananã, tananã, e em alguns casos se especifica, seja branco ou tenha cabelo liso, é um dado. Ou então a representação na mídia. Se eu ligar a TV, quem eu vou ver, né, com determinado papel social e quem eu vou ver com outro determinado papel social. E aí, se eu tenho todos esses elementos, eu posso concluir que não existe racismo velado. Essa é uma nomenclatura que não cabe mais, né? Se é que algum dia coube. É claro que as pesquisas, né, demoram para chegar nessa conclusão, mas, para quem é negro, a gente chega mais fácil, principalmente quando a gente está na rua. Mas não existe, então, racismo velado. Eu sei que um anúncio que especifica a boa aparência como sendo a boa aparência branca é um anúncio racista. Mas, se eu sofrer um crime em que alguém me xingue de macaco, macaca, ou se recuse a me atender num restaurante, quando eu for registrar esse boletim de ocorrência, dificilmente eu conseguirei registrá-lo como racismo. Eu registrarei por força do responsável ali na delegacia por injúria racial. A população negra, aí revisitando, né, voltando ali no... qual que é o nome dele? Aqui no historiador, né, no Ronaldo Salles Júnior. O que ele vai falar? O que eu vou perceber? Eu vou perceber que a vítima, no caso, ela não tem o direito de dizer que crime, né, lhe acometeu, que tipo de crime foi cometido contra ela. Aí eu começo a pensar, nossa, mas eu não tenho direito nem de dizer o crime que cometeram contra mim, eu vivo numa sociedade de direitos, mas eu não tenho direito disso, eu não tenho direito daquilo. E aí eu percebo a máquina, o racismo estrutural, ele incorporado nas relações cotidianas e nas instituições.
O Luiz Cardoso de Oliveira, ele diz que o racismo é relativizável. Ele é um pesquisador e ele fala que, em certo modo, o racismo ele impede a cidadania, né? E quando ele diz relativizável, eu fico pensando que, então, o racismo, em alguns casos, ele tem essa nomenclatura e determinada punição, e em outros não. E aí eu vou pensando, né, que o Brasil inventou diferentes desculpas para poupar o racista. Ele criou mecanismos para que, de fato, essa questão não fosse resolvida. Primeiro, quando a gente pensa na questão estrutural, mas também quando a gente pensa nos grupos e no indivíduo. Então, eu não vou conseguir, né, lutar contra isso se eu não considerar que existem mecanismos que já absolvem ou o indivíduo, ou o grupo, ou a instituição racista. Existem os simulacros, né, mas que não devem ser confundidos nem com dissimulação, nem com aparência, porque, como já foi dito, o racismo ele nunca foi velado nesse país. É só fazer o teste do pescoço, né? E aí existe também, em certa medida, uma crítica em relação à nossa capacidade crítica de se perceber e perceber, né, as posições e se incomodar com isso, porque geralmente a gente não consegue se incomodar. A gente escuta, mas não se incomoda. E aí, dado toda essa série de questões que são problemáticas, o que eu destacaria como elementos de combate ao racismo, pensando num quadro geral? O primeiro é a denúncia. Então, eu vou torná-lo público. Eu vou fazer o boletim de ocorrência, mesmo que seja injúria racial. Eu vou utilizar as redes sociais para isso. Eu vou tornar a questão pública, porque, se ele não existe, como é que eu combato? Se eu torno a coisa pública, eu sei que ele está ali. Então, eu já abro o precedente para as pessoas se posicionarem. E também a questão de que as pessoas, elas sempre se posicionam, quando falam e quando não falam, quando tomam uma posição ativa e também quando estão passivas. Isso também é um entendimento de posicionamento, embora a gente precise de formação e tudo mais, também é uma forma de se posicionar, para o bem e para o mal, sendo bem maniqueísta. E aí eu tenho como segundo elemento, ao meu ver, no combate ao racismo, e eu sempre vou tocar nesse ponto, é a representatividade. A representatividade aliada a políticas de ações afirmativas. A gente precisa, né, romper com o estereótipo de que o negro, a ele cabe lugares pré-determinados e de que ele tem que viver numa caixinha. Então, ele tem que fazer aquelas coisas que a sociedade branca impõe, hegemônica impõe. E, mais ainda, né, ele precisa ocupar outros espaços, e isso é garantido por políticas de ações afirmativas. Não tem jeito, né? Mesmo a gente tendo reconhecido, por exemplo, em Durban, que o Brasil é um país racista, a gente não consegue aprovar cotas nas universidades, em determinadas universidades, particularmente. A gente não aprova cotas no funcionalismo público. Eu preciso que tenham professoras negras. Eu não posso ser a única professora negra da escola. É preciso que tenham médicos negros, enfermeiras negras, que tenham pessoas negras em todos os lugares, não só em determinados lugares. E isso eu vou conseguir com políticas de ações afirmativas. E o terceiro elemento, e embora ele possa parecer clichê, mas se eu tomar como algo que deva ser construído efetivamente, eu colocaria o exercício da cidadania. E por quê? Porque se eu entender que são direitos civis, organização da sociedade, direito à propriedade, ao ir e vir, a organização social, os direitos políticos, para além do votar,
e o votar é importante também, mas para além do votar, o ser votado, organização em partidos políticos, a minha posição política diante da vida e os direitos sociais que são formativos e se referem ao bem viver, e, de certa medida, à dignidade humana, eu entendo que é algo a ser construído, mas que pode vir a reverberar de modo positivo no futuro. E eu estou sendo bem otimista nessas análises, porque se eu vou pensar, por exemplo, o direito à educação, eu tenho, a partir do direito à educação, que é um direito social, a possibilidade de me sentir, além de representada, me formando como um cidadão pleno. E quem vai dizer o que é um cidadão pleno? A sociedade civil, os grupos, as organizações. Então, se eu costuro um direito ao outro e eu entendo o exercício da cidadania não apenas como direito ao voto, como diz o José Murilo de Carvalho, que também a gente chegou num estágio que a gente confunde cidadania com direito a voto, e ele está para além do direito a voto, o que está sendo feito aqui hoje é o exercício do direito da cidadania. Por exemplo, a marcha ontem, no 20 de novembro, foi o exercício do direito à cidadania, né? Eu consigo possibilitar outras formas de ser, de existir, ressignificar as nossas relações e pensar que daqui, talvez, alguns anos, o racismo possa ser algo do passado, embora... Enfim, estou sendo muito otimista. E aí, eu acho que é mais ou menos isso. Que é preciso entender que cidadania não é o direito de consumir, não é o direito ao consumo, né? As pessoas também confundem muito cidadania com direito ao consumo. E eu deixo a dica de um vídeo que está no YouTube. Ele é fácil de encontrar. Ele é Gustavo, de 10 anos, dá uma aula de cidadania contra o racismo. É uma criança negra de 10 anos que fala sobre a questão da cidadania e contra o racismo. Fica aí a dica. Agora eu vou passar para minha companheira Cibele. Meu nome é Cibele, né? Eu participo do movimento cultural de matriz africana aqui na cidade, venho do hip hop e componho a Frente de Mulheres Negras de Campinas e região. E eu não sou tão organizada quanto a Dani, assim, de fazer um raciocínio, então eu vou por partes, assim. Antes eu gostaria de explicar, né, fazer alguns comentários, porque depois eu vou me esquecer, sobre a fala da Dani, que essas organizações, né, essas organizações que se propõem a discutir o negro no Brasil e na América Latina, né, mais especificamente, são organizações fundamentadas muito nos problemas sociais, né? Então a gente muitas vezes deixa de discutir leis, deixa de discutir direitos, porque na verdade estamos sempre apagando fogo, né? Estamos sempre socorrendo, sempre de alguma forma reagindo ainda, né? A gente não tem um movimento negro, nem quero ter a pretensão de falar sobre o movimento negro, porque são movimentos negros e que tem uma diversidade muito grande, mas pensar no que é ser cidadão e cidadã na cidade de Campinas, por exemplo, né, que é de onde a gente está falando, traz uma complexidade, né, no sentido de, né, onde estão essas organizações, né, o que elas fazem, qual a visibilidade que elas têm para a sociedade civil. Né, daí, explicando um pouco da origem da Frente de Mulheres Negras, né, que a Frente de Mulheres Negras ela nasceu com o propósito de participar da Marcha Histórica de 2015 em Brasília, né? A maioria das mulheres que se organizaram já eram organizadas na cidade de alguma forma, em seus segmentos diversos,
E a forma que a marcha estava sendo organizada, né, como uma marcha, não é reivindicatória, qual que é a outra palavra? Oi? Declaratória. Nós não concordávamos, né, nós acreditávamos que essa marcha era reivindicatória, e aí nos organizamos para ir de forma alheia às organizações que já estavam acontecendo, e também porque a gente, em Campinas, tinha uma certa dificuldade de comunicação, enfim, detalhes. Mas no dia 25 de julho, nos reunimos na Casa de Cultura Tainã, né, que foi a primeira plenária da possível Frente de Mulheres Negras, e tiramos que iríamos, e com recursos, né, militantes, né, pedimos ajuda aos sindicatos, às nossas próprias organizações. Daí nasceu o Sarau das Aliadas, que acontece todo domingo, todo último domingo do mês, também na Casa de Cultura Tainã, como forma de arrecadar recursos para que a gente pudesse ir para Brasília. Mas enfim, fomos para Brasília, foi uma marcha maravilhosa, tinha 50 mil mulheres na rua, mulheres negras de todos os lugares do país, e muito diversificadas, de todos os tipos, e eu tenho certeza que as 50 mil mulheres que foram lá, todas elas, naquele momento, né, sentiu que aquela era o momento da nossa voz, assim, né, porque a gente considera, né, que não tem nada mais perigoso no Brasil do que ser negro. No Brasil é mais perigoso ser uma mulher negra do que ser um homem negro, né? E a gente tem toda uma complexidade em dizer isso, porque, na verdade, aí entra a questão de gênero, entra a questão social, que é muito complexa. Mas essa marcha foi um marco, né, na história do feminismo negro no Brasil, e aqui em Campinas não foi diferente. Quando voltamos, decidimos continuar marchando, e aí foi formada a Frente de Mulheres Negras, né, com 19 coletivos. Hoje ela compõe com 19 coletivos, e tem a proposta de discutir a visibilidade da mulher negra na cidade de Campinas e região. Né, e discutir a visibilidade da mulher negra de Campinas e região dá um parâmetro muito realista da fala da Dani, né, porque em tudo que a Dani se coloca, tanto nos direitos sociais, nos direitos civis, em todos os direitos que são escritos na Constituição, né, para nós, mulheres negras, esses direitos, né, são negados, né, de forma indiscriminada, né, desde o nascimento. Né? Então, é negado o direito de creche, na verdade, é um processo histórico tão dolorido, né, porque as mulheres negras sempre foram trabalhadoras, né, desde quando fomos tiradas da África e viemos para cá, e sempre tivemos esse papel de tripla jornada, né, de trabalhar nas plantações, nas casas grandes, de cuidar dos filhos. E aí, com a falsa abolição da escravatura, nós continuamos no mesmo papel, né, e é um absurdo nos dias de hoje, né, em 2000 de 2010 para cá, que tem se adquirido direitos, né, das trabalhadoras domésticas, que a sociedade não discute, não se propõe a discutir, porque ninguém quer discutir os privilégios, né? Então, a mulher negra ainda está nesse espaço. Existem mulheres negras professoras, existem, mas assim é a minoria mesmo, né? E existem mulheres negras inseridas em outros campos, existem, mas, na sua grande maioria, as mulheres negras estão ainda
nos seus espaços de trabalhos domésticos ou serviços gerais. E discutir isso ainda impacta muito na sociedade, né? Então, quando a Frente de Mulheres Negras se une e a gente percebe que, nos nossos diversos segmentos, né, a nossa história é a mesma, né, e a gente percebe que tem a minha geração e as próximas, né, discutindo que nós podemos escolher o que queremos ser, não estamos... Não temos que continuar as mesmas sagas dos empregos que não são valorizados ou que adquiriram direitos há pouco tempo e que era um processo natural da avó, da mãe, e as filhas agora estão podendo buscar outros rumos, né, outros caminhos. Isso é um rompimento muito grande, isso é a sociedade, né, olha para isso e se vê tem que tomar a difícil decisão de discutir os seus privilégios, né, de deixar de ter a trabalhadora doméstica sendo tratada como uma escrava, entendeu? Com salário, trabalhando 12 horas, quando elas deixam os filhos sendo criados por vós, por tias, para cuidar dos filhos delas, para que elas possam ser lindas e maravilhosas e doutoras. Então, rever tudo isso, né, é muito complexo, né, é muito impactante.